Graças e paz, irmãos, irmãs. Na nossa escola dominical de hoje, nesse domingo, dia 30, nós vamos entrar num tema hoje sobre santificação. Vamos procurar trazer alguns conceitos do que é santificação. Logo nesse mês agora, na primeira semana, segunda semana de fevereiro, nós vamos ter a semana de santificação, um trabalho das mulheres, vamos ter também o trabalho de santificação em relação aos homens, serão cultos direcionados para isso durante toda a semana. Mas nós queremos então desde já trazer para você alguns ensinamentos, alguns princípios sobre o que é santidade, mas uma santidade prática, professor Basotti? Exatamente. Dentro de um cristianismo prático. Isso, dentro de uma questão prática. Não vamos realmente criar expectativas, a não ser dentro daquilo que a palavra nos apresenta. Para isso o professor vai estar lendo para nós um texto que Paulo vai fazer uma exortação à santidade, mas uma questão muito prática da vida de santidade, professor? Está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Aqui nós temos um subtítulo, Exortações à Santidade. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui tem tudo, pastor. Termos práticos. E é interessante, que ele vai falando isso aí, mas depois, no final aqui, ele coloca assim, que tudo isso é possível se nós nos tornarmos imitadores de Deus e andarmos dentro do amor que é revelado em Cristo Jesus. Então, é uma questão muito prática, que nós vamos estar trazendo para os irmãos neste primeiro encontro de santificação, professor? Já que estamos falando em santidade, eu acho importante nós definirmos santidade. Eu procurei no dicionário, não foi nem um dicionário bíblico, pastor, sim. Uhum. E encontrei o seguinte, santidade é a qualidade ou característica que pode ser considerado, de quem pode ser considerado santo. Então, a palavra santidade está fortemente ligado a ser santo. E aí, nós então caímos na pergunta, o que é santo? Pastor? Aí, como é que está lá no grego e no hebraico esta palavra, pastor? Então, nós temos duas palavras, professor, que vai trazer para nós a ideia, realmente do santo, no hebraico é kadosh, e também no grego nós temos, uns usam a expressão zágios ou ágios, mas a ideia de ambos os textos é que nós temos que ser um povo separado para Deus. Separado, a palavra. Separado. Agora, esse separado é para que agora nós possamos andar segundo o coração de Deus e transitarmos. E é aí que vem a ideia de nós transitarmos. Agora nós temos acesso ao reino de Deus, mas nós também vivemos nesse reino deste mundo. Então, nós temos que demonstrar agora que somos separados para vivermos no reino de Deus, nos princípios de Deus, e demonstrarmos isso a este mundo, para que outras pessoas também possam se achegar mais perto de Deus. E Paulo, quando ele escreve as suas cartas, professor, deixando claro para o que nós entendemos santo, aquele que é separado, Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, que ele fala, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão lá em Roma, em Tessalônica, enfim. Então, santo é todo aquele que tem uma disposição de coração em servir ao Senhor, e para isso ele deixa ou separa-se de algumas coisas, mas diante da revelação de Cristo, ele entende que isto é o melhor.
Pastor, eu acho interessante, dois termos que são parecidos, mas são coisas totalmente distintas, né? É o separado para Deus, que é o santo. Sim. Uma vida santa é uma vida separada para Deus, mas tem aquele que é separado de Deus. Então a palavra de e para dá uma diferença grande aí. Com certeza. Por isso que quando lá no capítulo 2 de Gênesis, né, aquela advertência a Adão, né, se comerdes certamente morrerás. Sim. E a morte ali é uma morte espiritual, né, no sentido que começa um processo progressivo de separação de Deus. Sim. Sim. E depois vem a luta de Deus para trazer o homem de volta. Isso, né, do separado de, né, para um separado isso, para. Esse resgate, né? E como o senhor colocou, né, professor, a santificação, até tem um autor que é J.I. Parker, ele traz alguns conceitos, né, sobre a questão da santificação. E ele tem um livro muito interessante que chama-se A Redescoberta da Santidade. Por que ele usa esse termo? Ele fala assim que a reforma protestante ela trouxe algo de uma importância muito grande para nós. Só que a questão da santidade foi deixada um pouquinho aquém, né? E nesse livro, Redescoberta da Santidade, o subtítulo é Alegria e Liberdade, agora e no futuro. Então ele entende que se nós vivemos em santidade, nós estaremos vivendo dentro de uma liberdade, porque Cristo nos chamou para a liberdade. A verdade nos liberta, o poder da graça nos liberta, para que nós possamos restaurar aquela comunhão que o ser humano tinha logo no princípio. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso há vários textos de sede santos como Deus é santo. Então, a importância da santidade é a redescoberta da possibilidade de nós termos comunhão diária, perfeita, dentro da vontade de Deus. Tá? O senhor usou uma expressão aí, pastor, que eu achei interessante. O senhor associou no seu discurso santidade à alegria. Sim, sim. E aí eu acho que há um ponto muito importante aqui, que o mundo não vê a questão da santidade ligada à alegria. Às vezes as pessoas associam, esse negócio de santificação é um negócio que deve ser uma coisa enfadonha, uma coisa chata, né? Vai me privar de algumas coisas, né? Eu me lembro uma vez, eu não lembro se foi num programa de televisão ou eu ouvi pessoalmente faz muito tempo, mas um sertanejo, um indivíduo bem simples, um caipira, falou assim, eu não quero esse negócio de igreja, não, olha, não tem mulher, não tem jogo de baralho, não tem pinga, né? Quer dizer, dentro daquela simplicidade daquela pessoa, ela foi sincera, né? Ou seja, falou, você gosta, é muito chato as coisas que eu gosto de cachaça, de jogar baralho, né? Então, as pessoas têm que entender que esse processo, embora seja uma luta, né? E na luta pode haver aflição, mas no balanço, quando você toma posse dessa santidade que envolve uma presença do Espírito Santo no seu coração, isso vai envolver uma alegria, paz, né? Isso. Há um ganho, né? Não, com certeza. Isso que é importante. A gente tem que entender, por exemplo, né, professor, que a santificação, dentro dos conceitos que nós falamos, tanto do Kadosh quanto do Ágios, os Ágios, né? Nós nos separamos para Deus, mas ao retornarmos para Deus, Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Vida em abundância. Numa tradução parafraseada, esse texto traz assim, olha, eu vim para que tenham uma vida real e significativa. E isso traz o quê? Traz alegria, traz paz. Isso. Porque na santificação, que aí entra um trabalhar profundo do Espírito Santo, ele produz em nós o fruto do Espírito, que nós já tratamos aqui. Sim, que é mansidão, alegria, benignidade, bondade. Então, você pode estar assistindo isso, né? Nós temos disponível aí na plataforma do YouTube. Nós estudamos o fruto do Espírito. Quer dizer, o Senhor só traz alegria, traz paz. Então, santificação é um caminho de alegria. Nós podemos até, veja bem, pastor, é importante lembrar, existe a luta também, né? Porque Paulo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer, o bem que eu não quero, que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço. Sim. É aquela luta entre a carne e o espírito, né? Isso, há essa luta. Mas aí, como eu falei, né? Se a gente for analisar, né, professor? Por isso que é uma ação do Espírito Santo. Por isso que, quando nós lemos ali o texto de Efésios, ele vai falar assim, olha, não roube mais, não minta mais, não deis lugar ao diabo. Isso. Não deixe que a ira domine você, perdoe,
Quer dizer, questões práticas, mas aí no finalzinho ali, Paulo, né, já entrando no capítulo 5 de Efésios, ele fala assim, sede imitadores de Deus. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, andar em amor. Então, desta forma, as coisas vão acontecendo para que nós possamos realmente perceber no nosso coração, porque santidade tem a ver muito com a questão do coração, de um coração transformado, regenerado, inspirado por Jesus, e aí então nós obtemos essa alegria. Só para entender isso, né, professor, eu estava lendo, eu achei interessante, Deuteronômio, né, capítulo 8, versículo 2, que o autor, lá no caso Deuteronômio, ele tem esse nome aí, significa repetição. Então o livro de Deuteronômio é uma repetição dos outros livros que Moisés, né, é atribuído a Moisés. E então vem assim, por que o Senhor conduziu o povo para o deserto, ou pelo deserto? Na verdade, o Senhor não levou o povo para o deserto, Ele conduziu pelo deserto. E nós somos conduzidos pelo Senhor pela vida, tal. E em alguns momentos tem uma secura do deserto, tem o frio do deserto, tal. Mas aí fala assim, por que o Senhor fez isso? A fim de conhecer suas intenções. Porque o que está no teu coração? Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não? Então, nessa luta, né, do espírito contra a carne e tal, no processo de santificação, vai sendo demonstrado realmente se nós queremos amar ao Senhor, Deus, de todo o nosso coração. Ou seja, as dores do parto, mas a alegria do nascimento da criança. Com certeza, é muito melhor depois, né? Porque aí nós falamos, não, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, né? E isso produz profunda alegria, né? E pastor, eu estava pensando aqui, né? O processo de santificação, digamos, né? Ele não é como bronzeamento, né? Porque o bronzeamento, o cara fica deitado lá, só de ver quando só muda de posição. Não é um processo passivo que nem adquirir no bronzeado, né? É uma luta, né? É uma luta no dia a dia. Isso é muito importante ter em mente. Mas uma luta que te conduz à vitória, se houver uma parceria com o Espírito Santo. Com certeza, porque é assim, né, professor? O senhor colocou ali Paulo falando assim, olha, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo e tal. Mas depois ele traz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Isso. Quer dizer, graças a Deus por Jesus Cristo eu posso vencer esse mal que eu não quero fazer e vou ter forças para realizar o bem que antes eu achava que não podia. Mas pela graça hoje eu posso. Pastor, eu acho que nesses dias em que é tudo fast food, é tudo rápido, a santificação, as pessoas têm que entender que não é que nem você dá um clique que a luz acende ou apaga. Não. Eu me lembro, pastor, eu vou dar um testemunho aqui, não é testemunho, tá? Às vezes a gente quer assim, entrar na igreja, tipo assim, um domingo de Santa Ceia, já quer, na hora que entra pela porta, já quer estar santificado, assim como se... E eu me lembro que eu ainda era bem jovem, tinha meus 20 e poucos anos, eu tinha um joguinho chamado Burger Time, é um jogo de videogame. E era um joguinho assim engraçado, né, que tinha assim uma salsichinha que corria atrás de um mestre cook, e você ficava ali correndo para não ser devorado pela salsichinha, e fazia um barulho assim, plim, 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 plim. E eu passei a tarde toda jogando com o meu irmão. Aí eu falei, opa, olha, tá começando o culto, hoje tem Santa Ceia, né? Aí eu cheguei, né? Aí eu fechei o olho e cheguei aqui, o pessoal estava orando, ele estava atrasado, né? Aí o meu irmão falou assim, o que você está vendo, Roberto? Então, eu estou vendo aquela salsichinha correndo aqui. Você quer entrar na igreja, quer estar assim, em plena comunhão com Deus. Quer dizer, mas você não se preparou, eu passei a tarde inteira brincando com aquele jogo. Quer dizer, quantas pessoas passam a tarde toda lá, assistem um jogo de futebol, xingou o juiz, a mãe do juiz, né? Aí, depois... quer chegar na igreja, já quer estar purificado, santo, né, imaculado. Então eu vejo também que é um processo e tem que haver uma preparação, né? Até para o nosso culto aqui tem que haver essa preparação. Né? Você não vem na igreja para ser santificado, você tem que se santificar para aproveitar melhor a mensagem que vai ser dada aqui. Foi lá atrás, pastor. Mas com certeza, né, professor? Uma das coisas que eu muitas vezes eu brinco, né, com alguns irmãos, é assim, você tem que vir para a igreja já orado. Isso, exatamente. Ou seja, você... com o coração receptivo. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Né? Porque é realmente complicado, né, professor? Por exemplo, né, a pessoa ela passa o dia inteiro... buscando os seus próprios afazeres, fazer o seu gosto. E o domingo pode ser o dia mais carnal da semana, se não se cuidar. Isso, com certeza. Aí, quer dizer, no último momento, aí, muitas vezes,
eu gosto muito de futebol, né? Mas vamos dizer assim, muitas vezes por causa do futebol, aí você atrasa, aí começa já uma briga com a família. Vamos se arrumar, estamos atrasados, corre para o banheiro, tá, para se arrumar e tal. Aí já sai de casa com aquela tensão, né? Aí tem a tensão do trânsito, né? Ou não, enfim, como que vai chegar aqui e tal. Muitas vezes passa um sinal vermelho ou dois. Aí, o anjo do Senhor anota a placa. Aí já está no crivo né, do anjo. Mas aí, quer dizer, então você chega na igreja assim, né, esbaforido e coisa e tal, né? E aí então você muitas vezes já entra na metade do louvor, já perdeu, quer dizer, não teve uma preparação, né? Eu lembro de um colega, né, que ele precisava fazer uma entrevista de emprego, né? E era muito distante ali e tal. E eu me prontifiquei a levá-lo, né? Eu achei interessante isso, né? Isso eu gravei. Eu falei, que horário é que é a entrevista? Ele falou 2 horas. Mas aí ele falou assim para mim, teria condições, porque era certa distância, era até numa outra cidade próxima, né? Ele falou assim, daria para nós sairmos 12:30? Falei, tudo bem, né? Eu me prontifiquei, né, tal. Aí levei, aí nós chegamos lá 1:30, né? E a entrevista era 2 horas. Aí eu falei assim para ele assim, mas me desculpe, por que você quis vir mais cedo? Ele falou assim, sabe, eu penso assim, né, porque eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não posso chegar de qualquer jeito. Então, meia hora assim para a gente se recuperar, recuperar o fôlego, dar uma pensada no currículo e tal, para chegar para a pessoa, eu me apresentar assim de maneira serena, equilibrada, não entrar assim atropelando o processo, enfim. E isso eu gravei, sabe? Aí eu trouxe isso em relação à minha vida para com Deus. Será que eu faço essa preparação para entrar na presença de Deus? Tem, né? Não vamos entrar na questão do contexto, mas a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele está falando de relação ao morrer e morte e tal, mas eu tenho que me preparar todo dia para estar na presença de Deus. Eu me lembrei agora, pastor, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Passou pela aprovação, como servo que não tem do que se envergonhar. Quer dizer, é alguém que tem uma vida, né, de maneira a não ter nada que se envergonhe quando está na presença de Deus, né? Enquanto a pessoa tem que se preparar para uma entrevista, como Deus ele é onisciente, onipresente, né? Então você tem que estar full time, 24 horas por dia, preparado, porque você está na presença dele o tempo todo. Você pode não estar em comunhão com ele, mas ele está te vendo. Não, com certeza. E ali, em 1 Tessalonicenses, né, professor, capítulo 4, verso 3, deixa bem claro para a gente o seguinte: se eu quero fazer a vontade de Deus, e eu creio que nós fomos chamados realmente para fazer a vontade de Deus, diz ali 1 Tessalonicenses 4, 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, essa santificação, ela exige uma ação realmente. Tanto é que quando a gente vê lá em Romanos 12, que fala que procura te apresentar-me como um sacrifício vivo. É interessante porque todo sacrifício no Antigo Testamento, ele era imolado, era morto. Agora, na nova aliança com Cristo, eu me apresento, eu me coloco no altar do sacrifício, mas eu estou vivo. É uma deliberação da minha própria vontade em aceitar como prioridade a vontade de Deus. Pastor, já aqui encerrando a minha participação, né? Eu me lembro aqui de Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Onde diz assim: sem santidade não se verá a Deus. Então, estamos falando de santidade aqui, até uma pergunta, né, que pode surgir, mas isso é importante? É mais importante que a própria fé, né? Porque a palavra diz, sem fé não se pode agradar a Deus. Mas com a santidade o padrão é mais elevado. Sem santidade não se verá a Deus. Eu entendo aqui que esse ver a Deus é em 2 sentidos, pastor, é no curto e no longo prazo. No curto prazo é a minha experiência chegando na igreja, meia hora atrasado, depois de um dia, uma tarde toda jogando videogame, e achar que eu já
vai entrar em sintonia com Deus. Então, se você não está vivendo uma vida de santidade, fica difícil você captar as revelações, tudo aquilo que Deus tem para você. Então, você tem que ter uma vida santa para que possa usufruir daquilo que Deus tem para você, não criar uma barreira. Sim, sim. E no longo prazo, eu entendo que se não ver a Deus, pode implicar na nossa salvação também. Né? Se você tem uma vida, como nós lemos aqui, essa passagem na abertura Efésios, capítulo 4, quer dizer, com todos, se você não estiver vivenciando aquilo, né, você também pode perder a salvação. Então, acho que ela é importante, essa santidade é importante para nós, no dia a dia, mas também numa preparação para a glória de Deus que nos espera, desde que vivamos uma vida em santidade. Não, com certeza, né, professor? Sede santos como Deus é santo. Né? Então, sem a santidade, eu não posso ver a Deus. Né? Agora, vamos fazer assim uma análise. Deus ele é apresentado na Bíblia de algumas formas. Isso para nós entendermos. Não que Deus ele é muito mais do que essas formas que são apresentadas. Ele é muito maior do que as coisas que são apresentadas. Né? Então, assim, vamos pegar a figura... em vários textos fala que Deus é como um fogo, certo? Deus é como um fogo. Então, a santificação seria assim, Deus incendiar o nosso coração. Porque aí, imagine, se o meu coração é água e eu me aproximo do fogo, vai evaporar, certo? Qualquer outro elemento que se aproximar desse fogo, ele pode ser devorado por esse fogo. Mas então Deus, pela graça, ele incendeia o nosso coração. Até tem uma música, incendeia, Senhor, a tua igreja. Uma igreja incendiada, no mover do Espírito, ela tem fogo e ela então pode se aproximar do fogo de Deus. Então há uma comunhão. Né? Há uma comunhão. Então, por isso, sem santidade, sem nos tornarmos incendiados pelo Senhor, eu estou usando aqui o exemplo do fogo, mas podemos usar outro exemplo. Né? Por exemplo, diz que nós temos coração aquecido. Coração aquecido. Né? O Wesley falou, então, se o seu coração é aquecido, por Deus você tem o fogo de Deus, você se aproxima de Deus. Mas vamos usar a expressão, né? Água viva. Agora, se o meu coração é um coração de pedra e eu chego na água, eu vou afundar. Então, para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que ser trabalhado com aquele material que vai trazer para mim uma possibilidade de me aproximar de Deus sem ser consumido. Então, porque santidade ela vai designar o próprio Deus e aquele que é separado para estar próximo de Deus. E o senhor tocou bem, né, professor? A santificação é um processo. É um processo, dia após dia, momento a momento. Diariamente eu tenho que buscar andar nessa santidade de Deus. Né? Amém. Amém. Mas nós somos ajudados pelo Espírito Santo. Temos que ter essa parceria, porque por nós mesmos, por mais boa vontade, nós não somos capazes. Não somos, né? Eu quero então deixar aqui, né, esse texto para você de Romanos, capítulo 8, o versículo número 13, que Paulo, falando, né, sobre a ação do Espírito Santo, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então, o caminhar segundo a carne é o oposto da santificação. Mas então, se eu começar a caminhar no caminho da santificação, guiado pelo Espírito, diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então Paulo está dizendo assim, eu por mim mesmo não posso, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas se pelo Espírito, aí o Espírito é que vai tratar com a carne, e eu vou liberando espaços para que o Espírito Santo possa permear toda a minha vida, então eu estarei naquilo que nós chamamos processo de santificação, aonde o Senhor irá trabalhar profundamente em nós. Né? Amém. 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 Deus abençoe e esteja realmente vivenciando esse processo de santificação. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque a vontade de Deus para você e para mim é a nossa santificação. Deus vos abençoe. Amém.